dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quero ler de novo o versículo 6, volta para mim. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício consultor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. No versículo 12, para a gente fechar. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Vamos falar de fé, querido? Amém? Vamos falar de fé? Querido, eu gosto muito de falar de fé. Por quê, querido? Porque há um tempo atrás, o Senhor, Ele tomou o meu coração e Ele me fez enxergar que a geração a qual nós estamos vivendo, ou o tempo em que nós estamos vivendo, a época que nós estamos vivendo, é um tempo, é uma geração que perdeu esse precioso fundamento. Esse tempo ou essa geração é uma geração que perdeu esse precioso fundamento. Irmãos, quando a gente vai olhar os tempos passados, quando nós vamos olhar as gerações passadas, e nós vamos olhar para a fé dessas pessoas, talvez a gente não precisa nem ir no tempo da Bíblia, no tempo das Sagradas Escrituras, a qual nós lemos acerca de algumas pessoas que alcançaram vitória pela fé. Talvez nós não precisamos ir no tempo deles, mas vamos nos tempos dos nossos antepassados, dos nossos avós, algumas pessoas que vieram antes de nós, algumas ainda estão com a gente. Mas quando a gente vai ouvir essas pessoas, ou vai estudar a história dessas pessoas, a gente vai ver que eram pessoas que tinham uma fé que nos deixam constrangidos, eram pessoas que tinham uma fé que nos deixam até mesmo envergonhados. E quando a gente vai olhar para essa geração de hoje, é uma geração que perdeu essa fé, querido. É uma geração que saiu desse fundamento. O escritor de Hebreus, ele vai começar dizendo assim que a fé, ela é um firme fundamento. Mesmo assentado, você consegue, bate o pé aí no chão aí, bate o pé. Há um firmamento. Aonde você pisou é um chão, amém? Mas o fundamento, ele está além desse chão. O fundamento é o que sustenta esse chão. Sem um firme fundamento, sem uma base firme, esse chão ele não suporta. Então o que nos mantém aqui nesse ambiente não é simplesmente esse chão.
não é simplesmente esse chão a qual nós podemos ver e que nos dá confiança de que estamos seguros. Não, o que nos dá firmeza, o que nos dá segurança é o que está além desse chão, ao qual nós não podemos ver, que é o fundamento, que é a fundação. O escritor de Hebreus, ele está dizendo isso, que a fé é algo que nós não podemos ver, mas é aquilo que nos dá segurança e firmeza. Às vezes nós achamos que fé é aquilo que nós podemos ver. Esse chão nós podemos ver, este chão nós podemos sentir uma segurança, mas a segurança está além deste chão, a qual nós não podemos ver, que é o fundamento, que é a fundação, que foi feito antes deste chão. Então, querido, a minha missão aqui nessa manhã é ativar, é reativar de novo na sua alma, não na sua alma, mas no seu espírito, uma fé inabalável. Porque eu não quero ativar na sua alma, porque a alma, querido, a alma ela é passageira. A alma hoje ela quer, amanhã ela não quer. A alma hoje ela está sentindo, amanhã ela não está. Mas o espírito não. O espírito ele tem a convicção. O espírito ele tem a certeza. E se essa palavra entrar no seu espírito, querido, você vai chegar na sua casa, mesmo que a luta pode estar instalado lá, mas a paz ela vai reinar na sua casa. Então a minha missão aqui, querido, é trazer esse fundamento de novo para a sua caminhada. A nossa geração é uma geração que tem perdido a fé porque ela está confiante em tantas coisas. É uma geração que perdeu a fé talvez porque ela está tão confiante no dinheiro que ela não tem mais fé em Deus. Ela está tão bem financeiramente, a situação financeira dela está extraordinária. E aí, essa pessoa, ela perde a fé. Sabe como que a gente descobre que essa pessoa perdeu a fé? É quando vem uma necessidade na vida dela. É quando a vida financeira dela é tocada. E aí, nós vamos ver se realmente ela tem fé. Porque enquanto está tudo bem, querido, eu não estou dizendo que você precisa passar uma situação difícil. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você não pode depositar a sua confiança na sua vida financeira. Por mais que a sua vida financeira está boa, por mais que a sua vida financeira está excelente, mas o Senhor, Ele quer ver como anda a sua fé. Sabe como que Deus testou Abraão? O sonho de Abraão era ter um filho, o sonho de Abraão era ter um herdeiro, o sonho de Abraão era ter uma descendência. E aí Deus concretiza na vida de Abraão este sonho, dá a ele um filho que ele tanto esperou, que é Isaac. E aí, quando a gente vai ver na Bíblia, antes de Abraão ter Isaac, Abraão levantava o altar. Muitas vezes a gente vai ver na Bíblia, e levantou Abraão o altar, e levantou Abraão o altar, e levantou Abraão o altar, mas depois que ele teve Isaac, Abraão parou de levantar o altar. E aí foi aonde o Senhor colocou Abraão à prova. Pega o teu filho, teu único filho, leva ele para o monte e sacrifica ele para mim. E Abraão não se hesitou, e quando Abraão chegou no pé do monte, quando Abraão iria executar aquilo que Deus tinha determinado, o Senhor disse: olha, não toca no menino, porque hoje eu vejo que você me ama. Deus precisou chegar ao ponto de querer tomar aquilo que dava segurança para Abraão, para ver se a esperança dele ainda continuava em Deus, para ver se a fé, para ver se aquela adoração ainda estava instalada em Abraão. Talvez tem pessoas que perdeu a fé, talvez por causa do dinheiro. Talvez pessoas que perdeu essa base, perdeu a fé, talvez porque ela está instalada na sua inteligência. Sabia, irmãos? Tem pessoa que ela é tão inteligente que ela confia na sua própria inteligência, ela não confia mais em Deus. E a palavra do Senhor nos diz: olha, confie em Deus, não confie no seu próprio entendimento. Às vezes tem pessoas que é inteligente demais, é esperta demais. Ela alcançou um nível de esperteza tão grande. Já viu aquelas pessoas que ela tá anos na igreja, anos e anos na igreja, e aí ela não participa mais de campanha, ela não participa mais de nada, porque ela fala assim: não, agora eu atingi um nível de maturidade muito grande, eu atingi uma inteligência, não precisa disso, não precisa disso, não, irmãos. Pessoas, elas estão confiantes, tão confiantes na sua inteligência, ela acha que ela amadureceu demais. Não preciso fazer aquilo que eu fazia antes, não, agora... Isso faz com que a pessoa ela vai perdendo a fé. Talvez a pessoa ela perde a fé. Sabia que essa geração,
Estou falando de geração de crente, amém, irmãos? Não estou falando de quem não conhece a Deus, não, estou falando de geração de crente. Talvez a pessoa ela perdeu a fé, sabe por quê? Essa é uma geração de crente que mais confia em autoajuda do que na ajuda do alto. Pessoas que confiam mais em frases de autoajuda, não que não seja importante, é importante também. Mas uma geração de crente que confia mais em autoajuda, em frases de autoajuda, em palavrinhas de esperanças, do que na ajuda do alto. E aí com isso ela vai perdendo a fé. E aí quando vem um vendaval terrível, ela não sabe o que fazer. Ela abandona a palavra, ela abandona o reino, ela abandona Jesus, ela abandona o ministério. Talvez pessoas confiam muito na sorte, crente, irmãos, que confiam muito em sorte. Vai que dá sorte. Uma hora vai dar sorte, uma hora vai dar certo. Não, meu irmão, nós confiamos no propósito de Deus. Sorte é algo que pode acontecer, mas o crente, ele confia num propósito. Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem um plano. Deus, ele não tem um plano para mim, um plano para o Leci, um plano para a pastora Alana, não, ele tem um plano, e nós temos que entrar no plano de Deus. Nós temos que entrar no plano de Deus. E aí com tantas coisas a pessoa ela vai, o quê? Perdendo essa base. Querido, nessa introdução, eu estou na introdução, amém? Daqui a pouco eu entro onde eu quero entrar aqui. Vocês sabiam que as pessoas que mais impressionou a Deus, não foi as pessoas que falavam bonito, não foi os sacerdotes daquela época, não foi os que tinham muito dinheiro, não foram os que sabiam fazer ministério com excelência. Sabia que as pessoas que mais impressionou Jesus foram as pessoas que tinham fé? Jesus caminhava, e aí uma pessoa que precisava de uma cura, e aí Jesus via a fé daquela pessoa, Jesus dizia: nunca vi uma fé como essa. As pessoas que mais chamou a atenção de Jesus foram as pessoas que tinham fé, foram as pessoas que confiavam plenamente, e muitas dessas pessoas não conheciam o reino, não conheciam o evangelho, não faziam parte, e elas impressionavam Jesus com a fé. Sabe o que vai chamar a atenção de Deus para nós, querido? É a nossa fé. Não é as nossas performances, não é as nossas inteligências, não é o nosso ministério maravilhoso. O que vai chamar a atenção do reino para as nossas vidas, o que vai atrair os olhos de Jesus para as nossas vidas, é a fé. Quando aquela mulher ela toca na orla de Jesus, Jesus diz: olha, alguém me tocou, mas Jesus, tem muita gente te tocando. Não, mas eu senti um toque diferente, eu senti um toque de fé. Uma mulher que chega em Jesus e pede ele pão, pede ele algo, e ele fala: olha, eu não posso tirar dos filhos para dar para os cachorros. Ela diz: mas até os cachorros comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Uau, eu nunca vi uma fé como essa. Querido, o que vai chamar a atenção de Deus para as nossas vidas é a nossa fé. Deus, ele ouve oração, mas ele só responde à fé. Ele pode até ouvir as nossas vozes, ele ouve, mas ele responde fé, querido. Ele responde um coração que tem fé, querido. Não adianta orar sem fé, tem que orar com fé. Você tem que levar uma vida com uma fé inabalável, porque é aí que vai trazer a resposta de Deus para as nossas vidas. Então, querido, nós vamos falar de fé aqui nessa manhã. E começando a mensagem, querido, para a gente começar a ter fé, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. A primeira coisa, querido, para você alcançar a fé na sua vida, a primeira coisa, você vai precisar aprender a ouvir a voz de Deus. Sabia que essa é uma geração e um tempo em que tem mais dificuldade em ouvir a voz de Deus?
Essa é a geração que tem mais dificuldade em ouvir a voz de Deus. Abraão, em Gênesis 12, ele percebeu que Deus estava falando com ele. Se Abraão estivesse voado ali, se Abraão estivesse ali ocupado com coisas que não tinha que se ocupar, se Abraão estivesse ali intertido com coisas que não deveria ficar intertido, se Abraão estivesse ali, querido, ele não iria ouvir a voz de Deus. Então a primeira coisa para a fé, ela começar a se instalar nas nossas vidas, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Nós vivemos em uma geração, querido, cheia de vozes. Essa é uma geração cheia de vozes. A televisão tem se tornado uma voz para esse tempo. Irmãos, essa geração, quando ela liga a televisão, pelo menos se tem uma coisa que eu não gosto de assistir a jornal. Embora seja importante também a gente ficar atualizado, mas eu não gosto porque quando a gente começa a assistir jornal, a gente começa a ouvir tantas coisas que a gente começa a ficar triste. Ou aquele sentimento de justiça, aquela raiva quando você vê uma situação, sabe? Porque você vai ligar jornal hoje, só tem morte, só tragédia, só guerras, e aquilo parece que vai minando a nossa fé. A televisão, ela tem se tornado uma voz para essa geração. As redes sociais têm se tornado uma voz para essa geração. Você pega as redes sociais, tem tantas informações, tantas coisas, que os nossos jovens, os nossos adolescentes, agora não é só jovens não, irmãos, pessoas mais velhas também, ficam presas nas redes sociais e vão ouvindo tantas coisas, e aquilo começa a minar a fé dela, ela começa a andar por outros rumos. Querido, pessoas também, olha, tem pessoas aqui me ouvindo, que você está ouvindo mais pessoas lá fora do que ouvindo a Deus. Pessoas também têm se tornado uma voz para essa geração. Às vezes Deus já falou tantas coisas para você, e aí você começa a ouvir outras pessoas, não, mas não é bem assim, faz isso, faz dessa forma, se eu fosse você, fazia assim. Essa geração é a geração que mais tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos entrar para o nosso quarto, fechar a porta, falar com o nosso Deus, que Ele vai nos ouvir, Ele vai falar conosco. Uau, isso é interessante, isso é maravilhoso. Mas sabe o que Deus está procurando nesses dias? É pessoas que conseguem ouvir a voz de Deus até em meio às outras vozes. Até em meio a tantas vozes, pessoas conseguem parar, opa, o Eterno está me falando algo. Até diante de uma televisão, opa, o Eterno está me chamando para um momento com Ele. Uau, no meio de tantas vozes, nesse tempo Deus está procurando pessoas que conseguem ouvir a voz dEle. Abraão, ele vivia em um ambiente de idolatria, e Deus fala, Abraão, sai do meio da tua parentela. Deus está dizendo, Abraão, você vai ter que sair do meio disso aí. Se Abraão continuasse no meio da família dele, uma família idólatra, Abraão iria seguir aquele rumo. Mas Abraão conseguiu ouvir a voz de Deus. Tem uma história, isso não está na Bíblia, é uma história que os judeus, eles contam, né? O pai de Abraão, ele era idólatra, ele construía imagens, né, de vários deuses, ele vendia aquilo. E uma vez, o pai de Abraão, ele saiu e falou, Abraão, cuida das imagens para mim. E Abraão ficou cuidando daquele tanto de imagem, e Abraão ficou olhando aquilo, isso não está na Bíblia, né, irmãos? É a história que os judeus contam. E Abraão olhando aquilo, e quando pensa que não, Abraão, ele pega aquelas imagens, ele quebra aquelas imagens, joga tudo no chão, quebra tudo. Aí quando o pai de Abraão chega, ele fala assim, Abraão, eu não falei para você cuidar das imagens? Por que está tudo quebrado? O que aconteceu? Olha, pai, aquela imagem ali, falou daquela ali, e elas começaram a brigar, e uma foram quebrando a outra, e está tudo no chão, foi uma briga que eles tiveram. Abraão, você está doido? Como que isso aconteceu? Não tem como. Tem, pai, eles brigaram, começaram a discutir, um quebrou a cara do outro, quebrou, está tudo quebrado. Abraão, isso aqui não tem vida, isso aqui não existe, isso aqui é apenas uma imagem. E Abraão disse, pois é, pai, está na hora de servir um Deus que é vivo.
Essa é só uma história que os judeus eles contam para alicerçar a fé das pessoas. E aí Deus fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da sua família. Abraão, ele conseguiu ouvir a voz de Deus, querido. O que Deus está nos alertando hoje é para que nós venhamos aprender a ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para que nós venhamos fazer a coisa certa, tomar a decisão certa, ir para os lugares corretos, porque aí sim a fé ela vai começar a se instalar no seu coração. Porque Deus está procurando pessoas atentas à voz de Deus. E não só atenta, querido, mas obediente à voz de Deus. Porque ouvir a voz de Deus é uma coisa, mas obedecer à voz de Deus é outra coisa. Abraão não somente ouviu, mas ele obedeceu. E obedecer está condicionado à fé, irmãos. E Abraão não só obedeceu, mas ele obedeceu em fazer uma coisa meio que sem lógica. Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua família, sai do seu lugar de segurança, sai do seu lugar de conforto, e vai para onde, Deus? Eu ainda vou te mostrar. Irmãos, eu nem saía, eu falava, eu só saio se o Senhor me mostrar para onde eu vou. Mas uma pessoa que sai do lugar de segurança, um lugar de conforto, e vai para um lugar onde ele nem sabe para onde vai, essa pessoa ela só obedece se ela tiver fé naquele que está ordenando. E fé é isso, querido. Fé é confiar na voz do Criador. Abraão não só ouviu, mas ele obedeceu. Obedeceu por quê? Porque ele tinha fé no Criador. E porque ele tinha fé, querido, porque ele teve a ousadia de acreditar e obedecer em fazer algo que eu e você talvez não teríamos coragem de fazer. Então, querido, aprenda a ouvir a voz de Deus na sua casa. Volte a levantar altares para o Senhor e volte a ouvir a voz de Deus. Para de ouvir o que não tem que ouvir. Para de ouvir pessoas que você não tem que ouvir. Começa a ouvir de verdade a voz do Criador. Volte a ter sensibilidade para ouvir a voz do Eterno. Que aí Ele vai te dar direção. E aí Ele vai te dar conforto. E aí Ele vai te dar segurança. Então a primeira coisa, querido, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Abraão, então, ele ouve a voz de Deus, e ele segue aquilo que Deus tinha ordenado para ele fazer. Mas chega uma determinada situação na caminhada de Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 10. Coloca para a gente aqui, Gênesis capítulo 12, versículo 10. Gênesis 12, 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão do Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Só esse versículo mesmo. Chegou um período na vida de Abraão, ele sai e ele começa a peregrinar, e a Bíblia diz que aonde Abraão estava se instalado, começou a ter uma fome ali, começou a ter uma crise ali, começou a ter uma dificuldade naquele tempo, e a Bíblia diz que para Abraão se salvar, ele desce ao Egito. E quando Abraão ele desce ao Egito, aconteceu coisas ali desagradáveis, que Deus teve que trazer Abraão de volta. Abraão ele foi expulso do Egito, porque não era para ele descer ao Egito, mas para se salvar da fome, ele toma uma decisão precipitada, querido. E a segunda coisa que eu aprendo, a falta de fé nos leva a tomar decisões que não é para ser tomada. Abraão ele saiu com fé, mas chegou um determinado momento que ele ficou preocupado. Está tendo fome, está tendo crise, vou descer para o Egito, porque lá no Egito tem comida, lá no Egito eu vou ter segurança. Mas não era para ele ir para o Egito. É tão certo que não era para ele ir para o Egito. Coloca para mim, já isso, não sei se tem como, Gênesis 26, 1. Vou te provar que não era para Abraão descer para o Egito. Olha, e havia fome na terra. Isso aqui já é no tempo de Isaac, amém? E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac Abimeleque, rei dos filisteus, versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. A mesma fome que foi no tempo do pai, no tempo de Abraão, chegou agora no tempo de Isaac. Aí Deus vira para Isaac e diz assim: olha, não desças para o Egito, não faz como seu pai fez, fica na terra onde eu te mostrar.
E a Bíblia diz que Abraão ficou ali, Isaac ficou ali. E a Bíblia diz que naquela terra de infertilidade, Isaac prosperou. Por isso, irmão, a falta de fé, ela nos leva a tomar decisões precipitadas. Não era para Abraão descer para o Egito, mas para se salvar, ele desceu para o Egito. Quem tem promessas não precisa ir para onde Deus não mandou você ir. Quem tem fé, querido, mesmo se estiver em um ambiente de infertilidade, mesmo se estiver em uma casa onde está tendo conflito, dificuldade, permaneça, porque é nesse lugar que o Senhor vai te dar vitória. Se o Senhor te colocou ali, permaneça, porque é neste lugar. Mas é uma geração tão sem fé, que a primeira luta que aparece naquele lugar, ela vai embora. Ela abandona Jesus, ela abandona o propósito, ela abandona a família, ela abandona a igreja, ela abandona o ministério. Se Deus não te mandou sair, não saia. Não toma decisões precipitadas. Você precisa, querido, ficar na rota que o Senhor determinou para a sua vida. Você não pode sair da rota de Deus. E só sai da rota de Deus quem perde a fé. Quem perde a fé, perde a direção, perde a rota. Porque tem muitas pessoas, querido, que desviam dos caminhos do Senhor, que abandonam o Senhor. É porque ela perdeu a fé no Criador e ela muda de rota. Ela desvia do caminho. Ela desvia do propósito. Talvez você não está desviado da presença do Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Mas você saiu da rota do seu propósito ministerial. Você convergiu a sua rota. Você até está dentro da igreja. Você até ouve a palavra, vem no culto aos domingos, vem no culto nas quarta-feiras. Mas por você perder a fé na sua vida, no seu ministério, perder a plena confiança em Deus, você mudou a sua rota ministerial. Você já não está mais fazendo aquilo que o Senhor tinha determinado para você fazer. Você estagnou, você ficou parado, você tomou decisão precipitada, e Deus está dizendo, volte a fazer aquilo que era para você fazer. Confia na minha presença, confia na minha voz. Se eu falei que vai dar certo, vai dar certo. Mas tem pessoas que confiam demais no homem. Ah, mas eu fui frustrado por fulano. Ah, mas eu fui frustrado por Beltrano. E aí eu fui direcionado a tomar essa decisão, tá? Se a sua confiança estava no homem, a sua confiança nunca estava em Deus. Então, querido, a falta de fé, ela nos faz tomar decisões que não é para tomar. Certamente sair da rota de Deus trará confusões para as nossas vidas. Quando Abraão ele sai da rota de Deus, ele desce para o Egito, teve uma confusão ali, teve um conflito ali, que Abraão ele teve que ser expulso de lá e foi chutado de lá. E Deus é tão misericordioso que ele ainda saiu de lá abençoado, né, Leci? Mas gerou tanto conflito lá que Abraão ele foi expulso de lá. Querido, não saia da rota de Deus. Se você sair da rota de Deus, você só vai viver confusões na sua vida. Se eu fosse você, voltava para a rota de Deus hoje. Voltava a fazer o que você fazia antes. Voltava a ter os seus devocionais, os seus momentos de oração, os seus momentos de jejum, os seus momentos de busca intensa com o Senhor, mesmo diante do caos, mesmo diante da luta, irmãos. Quando a gente olha para os nossos antepassados, irmãos, você via a pessoa chegando na igreja, a primeira coisa que ela fazia era orar. E ela orava. Tinha as campanhas 7 dias, né? Ela vinha os 7 dias. Era para trazer roupa, foto, ela trazia. Finalizava as campanhas. Segunda-feira de oração, elas vinham na segunda-feira de oração. E às 3 horas, as orações das 3 horas da tarde, debaixo do sol, elas iam para a oração. E aí você sentava com essas pessoas, como que está a sua vida? Ah, meu marido está desviado, briga comigo todos os dias. Ah, é uma luta dentro da minha casa. E você ainda consegue buscar? Consigo, porque a minha fé está no Criador. Mas hoje a nossa geração não é assim não. A primeira luta que nós passamos, sabe o que nós fazemos? Nós perdemos a esperança nisso aqui, ó. Fica empoeirado. Cruzadas já não serve mais para nós. A segunda-feira de oração já não serve mais para nós. As campanhas de quarta-feira já não servem mais para nós. Por quê? Porque a nossa geração perdeu a fé, perdeu a esperança.
E aí você vai olhar para essas pessoas, você perguntar para elas, ei, como que está a sua vida financeira? Está difícil, mas tinha uma oferta para dar. Tinha uma ofertinha para dar. Fé, irmão, isso é fé. Isso é fé no Criador. Isso é fé naquele que tem a resposta, aquele que tem a solução. Pessoas que não tomavam as decisões precipitadas. Pessoas que quando ia acontecer uma coisa, espera aí que eu vou buscar uma direção de Deus. Espera aí que eu vou ver o que Deus vai me falar acerca disso. Vou ver o que Deus vai me falar. Pessoas que não tomavam decisões precipitadas. E Deus está dizendo para você, se você não tiver fé em mim, você vai continuar tomando decisões erradas. E até quando você vai ficar quebrando a cara? Tem pessoas aqui que já estão cansadas de quebrar a cara, porque está tomando decisão errada demais. Conta segredo para quem não tem que contar. Então, irmãos, a fé, ela nos leva a tomar decisões corretas. Terceira coisa que complementa essa, a fé, ela nos faz confiar na rota de Deus. Mesmo que a rota é uma rota de impossibilidades, mas ele confia na rota de Deus. A Bíblia diz que chega um determinado período na vida de Abraão, que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a entrar em conflito, começaram a entrar em guerras. E a Bíblia diz que Abraão, ele chama Ló e fala, olha Ló, a gente não pode continuar mais nessas guerras, a gente não pode mais continuar nesses conflitos, nós vamos ter que fazer o seguinte, cada um vai ter que ir para um canto. Se fosse eu e você no lugar de Abraão, nós ouvimos a voz de Deus, Deus falou que vai nos dar uma terra prometida, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Se fosse eu e você no lugar de Abraão, sabe o que nós iríamos fazer? Ló, olha, nós vamos ter que, cada um vai ter que ir para um canto. Mas vamos fazer o seguinte, olha Ló, eu vou para aquele lugar lá, tá? E aí Abraão iria escolher a melhor parte, porque ele tinha uma promessa. A promessa de Deus é que ele iria ir para uma terra que manava leite e mel, amém? Então eu e você no lugar de Abraão, nós iríamos escolher a melhor parte, as melhores campinas, os lugares perfeitos. Mas sabe o que Abraão disse? Abraão disse, olha Ló, vamos fazer o seguinte, cada um vai para um canto. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Mas se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então Abraão deixou Ló escolher. E a Bíblia diz, o texto diz que Ló escolheu a melhor parte. E Abraão ficou com o resto. Ló não foi bobo, Abraão deixou ele escolher, falou, opa, é minha oportunidade. E o texto diz que Ló, ele escolheu a melhor parte, querido. Abraão não se preocupou em tirar vantagem, em passar Ló para trás, porque quem confia na rota de Deus, deixa Deus guiá-lo. Quem confia na rota de Deus não precisa passar ninguém para trás. Quem confia na rota de Deus não precisa dar o seu jeitinho. Quem confia na rota de Deus não precisa pagar o mal com o mal. Quem confia na rota de Deus não precisa castigar ninguém. Quem confia na rota de Deus não precisa passar ninguém para trás. Mas tem pessoas que perdeu tanta fé que ela fala assim, não, eu vou fazer aqui porque senão eu vou ficar para trás. Lógico que eu não vou sair perdendo. Você acha que eu vou sair perdendo? Irmãos, quem está com a sua fé instalada em Deus, ele anda em justiça de Deus. Ele anda na condução de Deus. Irmão, se você confia na justiça de Deus, não precisa você querer prejudicar ninguém. Porque Deus, ele é justo. Deus, ele ama a justiça. Querido, se você confia em Deus, descansa em Deus, não precisa querer prejudicar ninguém, não precisa ter medo de ser passado para trás, porque Deus é o seu guia, Deus, ele está direcionando a sua casa, Deus, ele está direcionando a sua família. Descansa o seu coração. A igreja precisa voltar de novo para esse fundamento que é a fé. Mas não, nós não queremos sair perdendo, nós não queremos ser prejudicados por ninguém. Quem anda com Deus não precisa brigar. Abraão falou, olha Ló, a gente não pode continuar brigando não, cara. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos resolver isso aqui. Nós estamos vivendo a geração de crente que mais briga, que mais entra em guerras, em conflitos.
Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Amém. Mas a justiça de Deus. Então, querido, Abraão disse: olha, Ló, nós não podemos brigar, vamos resolver essa situação. Ló foi tão olho grande que para onde ele foi teve guerra, teve conflito. É isso que acontece com pessoas que é olho grande demais, que não confiam de Deus, não confiam na rota de Deus, que quer sempre tirar vantagem, ela quebra a cara. Mas Deus, Ele está te chamando para você ser como uma criança dependente do Pai. Quando o Senhor Jesus fala, seja como esta criança, não é na meninice, é na confiança que a criança tem no Pai. Pega uma criança que não tem entendimento nenhum, coloca ela de uma determinada altura, e o pai fala: filho, pode pular. Aquele garoto, ele pula, porque ele confia que o pai vai segurar ele. Quando o Senhor Jesus fala, seja como uma criança, não é na infantilidade, irmãos. Qual é a infantilidade de criança? É meu, é meu, é meu, você não pode tomar, é meu, é meu. Deus nos chama para ser criança, não é na infantilidade, mas é na confiança, é na dependência dEle, é na plena confiança do Pai, é na segurança, é descansar no colo do Pai, é descansar na confiança de que o Pai tem o melhor para a sua vida, de que o Pai não falha. Seja como uma criança. Então, querido, quando nós temos fé, nós confiamos na rota de Deus. Quarta coisa que nós aprendemos com Abraão, em Gênesis capítulo 15, querido, a partir do versículo 1, se quiser colocar aqui, mas eu quero só explicar. Em Gênesis capítulo 15, querido, a Bíblia diz que Deus, Ele sempre fazendo promessa para Abraão: vou te dar um filho, vou te dar um filho, vou te dar um filho. Só que chega um determinado tempo na vida de Abraão, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor Abraão, visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Versículo 2. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Chega um momento que Abraão, ele ouve tanta promessa de que ele ia ter um filho, chega um momento que ele olha para a vida dele e fala: como que eu vou ter esse filho? Como? Eu sou estéril, Sara é estéril, nós já estamos avançados de idade. Como que o Senhor vai dar esse filho que o Senhor tanto me promete? Querido, eu aprendo que a fé, ela nos leva a crer, mesmo diante das impossibilidades. Abraão chegou um momento que ele tinha fé, mas ele olhou tanto para a impossibilidade que ele começou a desfalecer. Querido, quando você olha demais para a impossibilidade, a sua fé começa a minar. Aí você começa a questionar: Deus, como que vai acontecer? Foi o que aconteceu com Abraão. Ele estava olhando para Deus, mas chegou um momento que ele fala: como que isso vai acontecer, se o único herdeiro que eu tenho que pode se tornar um herdeiro é o meu servo? Porque eu não posso ter filho, Sara não pode ter filho. E aí, querido, a fé ela faz isso, a falta de fé ela faz isso. Ela faz você começar a olhar para a impossibilidade. Ela faz você começar a olhar para a sua situação financeira que não está boa. Ela começa a fazer você olhar para a sua saúde que não está boa. Ela começa a fazer você olhar para os conflitos que estão dentro da sua família. E aí a sua fé ela começa a minar. E aí você começa a questionar a Deus: como que vai acontecer? Como que essa promessa vai se realizar? Como? Se a minha vida financeira está assim, se a minha família está assim, se a minha vida sentimental está assim. Mas nós servimos um Deus que Ele não precisa fazer mediante as impossibilidades da terra. Nós sempre declaramos que nós servimos um Deus do impossível, mas é uma geração que declara com os lábios, mas não declara com o coração. É uma geração que declara com os lábios o Deus do impossível, o Deus das causas impossíveis, mas o seu coração não crê nesse Deus. O seu coração está olhando para as impossibilidades. Querido, fé é acreditar no inacreditável. Fé é quando realmente tudo acabou. É aí que a fé entra, querido. Fé é acreditar no inacreditável. Fé é confiar mesmo sem entender. Você não tem que entender, você precisa confiar. E quando você olha para as impossibilidades, você começa a querer entender.
Você começa a querer entender por que dessa situação. Ah, mas por quê? Por que teve que acontecer isso, Deus? Ah, mas por quê? Por quê? Querido, fé é você confiar mesmo sem entender. Fé é colocar o pé mesmo se não tiver chão. Fé é a certeza das coisas que não se vê, mesmo que você não viu a solução, mesmo que você não enxergou a resposta, você precisa colocar o pé. Fé é colocar o pé diante de um abismo e acreditar que Deus vai colocar o chão, que Deus vai colocar o firmamento. Fé é acreditar sem ver, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos andar por vista, mas andar por fé. Fé é ir ao lugar aonde ninguém tem coragem de ir, como Abraão. Querido, fé é acreditar mesmo diante. Olha que Abraão, mesmo avançado de idade, porque para Deus idade não importa nada, querido. Às vezes você olha para a sua idade, mas já passou o tempo, já passou meu tempo, não vai acontecer mais nada, já não tenho mais nenhuma resposta. Querido, idade nunca foi problema para Deus, idade ou tempo. Às vezes você está há muito tempo nessa luta, mas o tempo não é o problema para Deus, porque Ele faz na hora certa. Porque se você olhar demais para o tempo, você vai começar a ficar desesperado. Já viu quando você está trabalhando, você fica toda hora olhando o relógio? A hora não passa não, irmãos. Antigamente, sabe o que eu fazia? Eu pegava meu celular, eu colocava dentro da gaveta ali do computador ali, da mesa do computador. Aí, não satisfeito, que tem as horas no computador, né? Eu pegava aqueles bloquinhos que você cola no livro, aqueles papelzinhos, eu colava em cima das horas assim no computador, para não olhar as horas para o tempo passar, irmãos. Irmão, se você ficar olhando demais para o tempo, você vai ficar desesperado. Mas quando que vai acontecer? Já passou o tempo demais, já esperei demais, irmãos. É no tempo dele, é na hora dele. Descansa o seu coração, que na hora certa vai acontecer. Mas se você ficar olhando demais para o tempo, vai demorar a passar. E aí corre o risco de você desistir antes do tempo chegar. Querido, a esterilidade também não tem problema para Deus. Você já reparou na Bíblia que as mulheres que geraram os filhos mais produtivos na Bíblia foram mulheres estéreis? Já viu os homens que mais marcaram na Bíblia vieram de uma mãe que era estéril? Profeta Samuel, a mãe era estéril, não podia ter nenhum filho. Mas foi o homem que mais produziu para Deus, porque o Senhor ele tocou na esterilidade de Ana e deu a ela um filho. Sansão, irmãos, a sua mãe era estéril. Mesmo que Sansão errou, mas o nome dele está lá como um herói da fé. Lá em Hebreus ele está como um herói da fé. E veio de um ventre estéril. E querido, começa a olhar as mulheres que eram estéreis. Vamos pegar um aqui no auge. João Batista. A mãe era estéril. Aí o anjo vai e fala, você vai dar à luz um filho. E aí eles não acreditam. Aí o pai, me fugiu o nome dele, o pai de João Batista, Zacarias, ele duvidou. Sabe o que Deus fala? Está duvidando? Você vai ficar mudo. Você não ficar falando demais. E você vai ver com seus próprios olhos o que eu vou fazer. Irmão, Zacarias ficou mudo. E às vezes Deus tem que fazer isso com a gente, mandar a gente ficar calado, porque quando a falta de fé bate no nosso coração, a gente fala o que não tem que falar. E tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que até blasfemam. Então, irmãos, a esterilidade não tem problema para Deus. E quando eu falo de esterilidade, eu posso estar falando de uma esterilidade física, mas eu posso estar falando de uma esterilidade espiritual ou emocional. Nada frutifica na sua vida, nada produz, nada gera. Talvez você está vivendo um tempo de infertilidade. Deus, nada dá certo, nada vai para frente. Eu tento, as coisas não engrenam. Você está vivendo um tempo de infertilidade. Deus está dizendo, a infertilidade nunca foi o problema para mim.
Eu sou o Deus que toco na infertilidade. Se sua vida emocional está infértil, Deus vai tocar e vai te fazer gerar. Se a tua vida espiritual está infértil, Deus vai tocar e vai te fazer gerar na sua vida espiritual. Se na tua casa está vivendo uma vida de infertilidade, Deus vai tocar e na tua casa vai gerar milagre, vai gerar cura. A minha vida está infértil para alegria, Deus vai gerar alegria. Deus toca na infertilidade, irmãos. Infertilidade nunca foi problema para Deus. Existe mais de 8.000 promessas para as nossas vidas. Mais de 8.000 bênçãos, promessas para as nossas vidas. E quem te disse que fé é só para você conquistar a bênção? Às vezes nós achamos que fé é só para conquistar. Irmãos, fé não é só para conquistar, não, irmãos. Fé é para suportar. Sabe por que homens e mulheres foram fiéis até a morte? Sabe por que eles suportaram até a morte? É porque eles tinham fé. Eles acreditavam em um Deus que estava com eles diante das lutas, diante das guerras. Às vezes a gente acha que fé é só para conquistar a bênção. Eu tenho fé que eu vou ter minha casa própria, amém. Eu tenho fé que a minha vida financeira vai melhorar, amém. Eu tenho fé que eu vou ser curado, amém. Mas a fé, querida, é para você suportar esse momento de enfermidade. A fé é para você suportar esse momento de escassez. A fé é para você suportar esse momento de guerra que está na sua casa. A fé é para te dar base, a fé é para te dar sustento. Porque existe momento, irmãos, que a gente é provado além das nossas forças. Em 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 8, resumindo, Paulo ele diz assim: nós fomos provados ao ponto de até que da vida nós nos desesperamos. Paulo ele fala, irmãos, nós fomos tão provados que nós ficamos desesperançosos da vida. Mas antes disso, Paulo ele vai dizer: tenha confiança, suporte. Deus está dizendo para pessoas aqui: você só vai suportar esse processo se você tiver fé, se você confiar em mim, confiar na minha presença, confiar que eu sou o teu pai, confiar que eu sou o Deus da tua família, confiar que eu sou o Deus que te levantou, confiar que eu sou o Deus que fez a promessa, confiar que eu sou um Deus que não minto, confiar que eu sou um Deus que eu ainda continuo operando. Fé para suportar, irmãos. É por isso que homens foram fiéis até a morte, porque eles tinham fé, irmãos. Quem já estudou aí a história dos mártires, tem um momento ali que eles colocavam os cristãos, eles amarravam eles nos braços assim, e colocavam um caldeirão de azeite fervendo. Existiram várias formas de matar cristão naquela época. E uma delas, eles colocavam um caldeirão de azeite fervendo, ainda ali com fogo. E eles pegavam os cristãos, amarravam um no outro, faziam uma fileira, para jogar cada um dentro daquele tacho de azeite fervendo. A nossa geração hoje, sabe o que ela iria fazer diante dessa situação? Ia começar a entrar em desespero: eu não vou primeiro não, vai você. Talvez ia tentar soltar daquelas correntes, ia começar a entrar em desespero, debatendo: não vou entrar. Mas sabe o que a história diz? Sabe o que eles faziam, aqueles cristãos? Eles brigavam para quem que seria jogado primeiro, porque eles tinham confiança que a eternidade estava logo ali. Pode me jogar primeiro, que eu estou a ponto de ver o meu Criador. Irmãos, olha a fé desses homens. Os caras, eles tinham tanta confiança em Deus. Eles falam: Pedro, olha, nós vamos te crucificar, Pedro. Ah, vocês vão me crucificar? Então pode me crucificar de cabeça para baixo. Irmão, eu e você não queria nem ser crucificado. Talvez nós iríamos falar: não me crucifica não, tá bom, eu nego. Irmãos, a fé é para suportar. Enquanto você achar que a fé é só para você conquistar,
você não vai suportar o processo até a conquista. Quando Deus ele tira o povo do Egito, Deus poderia muito bem tirar o povo do Egito e levar direto para a terra prometida, mas não, precisou passar para o deserto. Por que precisou passar para o deserto? Para eles conhecerem um Deus que era Pai. Às vezes nós falamos assim, eu estou no deserto, e nós olhamos assim, deserto é a pior fase do mundo. De fato, o deserto é um momento de dificuldade mesmo, mas você já reparou que no deserto não faltava nada? Não faltava pão, não faltava carne, não faltava água, tinha mar aberto, tinha coluna de fogo, tinha nuvens protegendo, tinha vitória contra os inimigos. No deserto não faltava nada, irmãos, porque Deus permitiu eles passar no deserto, passar em lutas após lutas, mas para mostrar para eles que existia um Pai que cuidava deles. Não existia apenas um Deus, mas existia um Pai, que eles precisavam chegar à terra prometida carregando um Pai no coração, um Pai que cuidou deles no processo, um Pai que ajudou eles a suportar o processo do deserto. Então eu finalizo essa mensagem dizendo, a fé, ela vai te fazer suportar esse momento que você está vivendo. Eu queria chamar o louvor aqui para me ajudar, tem como? Irmãos, tem pessoas aqui que perdeu tanta fé, que por causa disso você perdeu a sensibilidade de Deus. Você já percebeu como que está a sua adoração? Você já percebeu como que está a sua oração? Você já percebeu como que está o seu louvor? Você já percebeu, quando nós falamos, levante as suas mãos, você já percebeu como que você faz? Quando nós falamos, clama ao Senhor, você já percebeu como que está o seu clamor? Quando nós falamos, adore ao Senhor, você já percebeu como que está a sua adoração? Talvez não está boa, sabe por quê? Porque a sua fé ela foi minada. Você, no decorrer do tempo, você foi perdendo a sua fé. Fique de pé no seu lugar. E a minha oração nessa manhã é para que o Senhor ele venha restabelecer a fé novamente no seu coração. É para que você volte a adorar ao Senhor como você nunca adorou antes. Querido, a fé é para esse momento mesmo. A fé é para este momento mesmo, essa situação mesmo. Aonde você olha para o lado e você perdeu as esperanças, é aí que a fé entra. É quando você olha para a situação, é aí que a fé ela entra. Querido, é quando você olha para o caos. É como Pedro ele fala assim, é mesmo Senhor, faça-me ter contigo. Pedro andou sobre as águas, mas quando ele olhou para o mar, quando ele olhou para o vento, ele afundou. Fé para este momento, querido. Quando você está quase afundando, é aí que a fé entra. A fé é para esse momento de indecisão. É para esse momento que você não sabe mais o que fazer. É quando o medo bate na porta. É quando a preocupação bate na porta. É quando a aflição ela bate na porta. É quando a falta de esperança ela bate na porta. Mas se você está sem fé nessa manhã, com essa palavra, a palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Querido, eu creio que com essa palavra, a fé, ela voltou a ser gerada no seu coração. Senhor, eu oro pelos seus filhos. Deus, filhos que talvez perderam a fé, perderam a esperança, que eles voltem a ter esperança, que eles voltem a ter fé, que eles voltem a buscar ao Senhor com toda força, com toda ousadia. O Senhor está dizendo, eu estou contigo, eis que vou adiante de ti, endireitarei caminhos tortuosos,
quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, para te dar tesouros encobertos que ainda não saibam. É esse Deus que está dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Esse mesmo Deus está dizendo: eu te tomo pela tua mão direita. É esse Deus que está dizendo.